Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvisse que é o meu. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós nos submetemos à ação do Teu Espírito Santo, porque independente de qualquer capacidade humana, de fato, a mensagem não terá proveito sem a ação do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, meu Deus, graça sem medida. Derrama sobre nós a porção do Teu Espírito, para que possamos ser canal da Tua voz, canal do conosco. Glorifica o Teu nome mais uma vez, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos presenciado nas últimas décadas um crescimento assustador no número de evangélicos em nosso país, o que não condiz com a falta de transformação social que nós temos presenciado, porque se tem crescido o número de evangélicos, a sociedade deveria estar melhorando em todos os aspectos, especialmente no aspecto moral, mas não é o que nós estamos vendo. Se cumprir as escrituras que dizem que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis e haverá o aumento da iniquidade. Todavia, se uma sociedade ela é abençoada com uma crescente no número de protestantes, de crentes, de evangélicos, certamente deveria haver algum tipo de impacto social na presença desses evangélicos, porque é assim que Deus tem operado no decorrer da história. Aonde as missões têm chegado, aonde o evangelho cresce, a sociedade ela é modificada positivamente em vários aspectos. Mas no Brasil não é isso que acontece. Isso nos leva a questionar se esse aumento do número de evangélicos é o aumento do número de salvos de fato, ou de pessoas que se dizem salvas, ou apenas que são evangélicos nominais. O que fica evidente, meus irmãos, pelo mau testemunho de muitos evangélicos e até mesmo de muitos líderes, e às vezes até de igrejas por completo em nossa sociedade, trazendo escândalos. É muito comum nós vermos nos noticiários, ou mesmo nas mídias sociais, notícias a respeito de escândalos de pastores, escândalos de líderes, missionárias, escândalos em igreja, no meio evangélico. Ou seja, existe uma discrepância entre aquilo que dizem crer e aquilo que têm vivido. Não vivem de maneira digna do Evangelho. Nesse sentido, a palavra de Deus vem trazer uma exortação profunda e contundente aos nossos corações sobre o viver de maneira digna do Evangelho. Porque todos nós que estamos aqui sendo privilegiados por Deus para ouvir a sua palavra, recai sobre os nossos ombros a responsabilidade de responder a essa mensagem que nós iremos ouvir com santidade, uma vida digna do Evangelho. Meus irmãos, é isso que Deus tem para falar aos nossos corações. Como nós devemos viver um viver digno do Evangelho. Você tem vivido um viver digno do Evangelho? O que é viver de uma maneira digna do Evangelho? Significa viver à altura daquilo que se espera de um evangélico. O viver digno do Evangelho é o viver que se espera de um evangélico. Não estou falando evangélico de denominação, estou falando evangélico fato. Evangélico é aquele que vive o Evangelho. Paulo estava preso e ele estava aproveitando a oportunidade da prisão para pregar o Evangelho, estava instando os crentes daquela época a também aproveitar todas as oportunidades, inclusive da perseguição dele, para pregar o Evangelho. Ele aproveita também para exortar aquela igreja, para que ela não se desestimule com a perseguição, mas que eles possam avançar na pregação do Evangelho, mas uma pregação que é acompanhada de um bom testemunho, de um bom comportamento, inclusive com a unidade no seio da igreja. Meus irmãos, tomaremos como base esse texto, e nesse sentido teremos como tema de hoje, da mensagem de hoje, as marcas de um viver digno do Evangelho, com base no texto do versículo de número 27, onde Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Quais são as marcas de um viver
digno do Evangelho. A primeira marca, meu irmão, minha irmã, é a unidade. O verso 7 fala sobre a unidade. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro que estáis firmes em um só Espírito, como em uma só alma. A unidade, meus irmãos, faz parte da temática teológica de Paulo em suas cartas. Não é diferente na carta aos Filipenses, pelo contrário, ele dá certa ênfase sobre essa unidade que se espera da vida dos crentes. E a unidade é um testemunho vivo para os ímpios a respeito de refletir o caráter de Cristo no seio da igreja. Por quê? Porque um dos grandes desafios da humanidade é o desafio de conviver em união, de conviver no sentido social. Não é à toa que o ser humano, no sentido comunitário, no sentido de humanidade, o global, vive em constantes tensões de guerras, tensões bélicas, tensões políticas entre países, tensões internas em um país, entre partidos políticos, tensões no seu campo de trabalho, na empresa onde você trabalha, tensões inclusive no casamento, tensões na sua rede de relacionamento. Hoje você está bem com seu amigo, amanhã você está em crise. Vivemos em constante tensão nos relacionamentos. Por isso, aquele que consegue viver em comunhão, consegue viver em unidade, é digno de nota. É nesse sentido que o cristianismo está à frente, ou espera-se que esteja à frente. É nesse sentido que o cristianismo ele é visado. O cristianismo ele é visado nesse sentido. E Jesus, no capítulo de número 13 do Evangelho de João, é relatado que Jesus ele insta os crentes a viver em união e demonstra que a grande marca diferencial na vida dos crentes, que vai evidenciar que nós somos crentes de fato, é o amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muitas pessoas se dedicam a evidenciar a sua fé, ou tentar demonstrar pela vestimenta somente, roupas compridas, largas, e dizem: eu sou evangélico, eu sou evangélica. Outros acham que viver o Evangelho, viver de modo digno do Evangelho é apenas se abster de vícios. Não fumo, não bebo, não vou para as baladas, então eu sou um bom evangélico, não falo palavrão. Outros acham que decorar louvores, decorar versículos, falar algum linguajar evangeliquez, isso já te torna digno do Evangelho. Meus irmãos, é algo muito mais profundo. Viver de maneira digna do Evangelho é viver a unidade cristã, porque é o maior desafio. É mais difícil nós vivermos em comunhão uns com os outros do que vencer nossos pecados pessoais. Vou repetir, meus irmãos. É mais difícil nós vivermos a unidade do que vencer nossos pecados pessoais, do que vencer a concupiscência da carne. Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, nós temos dificuldade. Não. É tanto que inclusive a igreja protestante tem como marca a pregação do Evangelho, mas também tem como marca a fragilidade na unidade. Hoje nós temos uma igreja em uma esquina, daqui uma semana essa igreja já se torna duas igrejas, não porque decidiu evangelizar, mas porque se dividiu. As igrejas evangélicas se dividem, se diluem facilmente, divisões e mais divisões. Nesse sentido, devemos reconhecer que a Igreja Católica Romana, ela mantém-se estruturada em uma espinha dorsal, mas a igreja evangélica facilmente se dilui. Se nós perguntarmos quem é o representante da igreja evangélica perante a sociedade, nós não temos, porque é uma igreja tão dividida que não tem um representante perante o mundo civil. Isso porque nós somos dados à divisão. Inclusive dentro das denominações, batista, Assembleia de Deus, metodista, presbiteriana, existem divisões, existem diferenças entre as próprias presbiterianas, ou às vezes dentro de igreja, dentro do próprio presbitério. E aí você vai diminuindo e você percebe divisões, espíritos de inveja, de dissensões dentro da própria igreja local. Divisões entre departamentos, um querendo ser melhor do que o outro enciumado porque o outro está mais em evidência, outro que não suporta o elogio da igreja, ou entre a liderança, um que se destaca mais que o outro, e começam os ciúmes, e aí vem o desejo de lançar o seu irmão na cisterna e vender como escravo, como fizeram com José do Egito.
Se eu pudesse, me livraria desse crente, porque ele está ofuscando a minha glória. Nós temos que entender que o viver digno do Evangelho é a unidade. Isso não é um problema apenas nosso. Na igreja primitiva, na igreja onde Paulo estava se dirigindo, aos Filipenses, também havia problemas de relacionamento. Se nós tivermos problema de relacionamento aqui dentro da igreja presbiteriana de Diadema, nós não devemos nos assustar. Tratar com maturidade, carinho e amor, e justiça e santidade. Mas nós não devemos nos escandalizar com isso, porque desde a época de Paulo era assim. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 2, ele diz: rogo-vos a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor, porque elas não estavam pensando concordemente no Senhor. Havia uma discordância fundamental, crucial, que estava impedindo aquelas irmãs de viverem em comunhão. Então nós devemos imaginar aquela cena, aquele culto na igreja dos Filipenses, onde havia Santa Ceia, e estava aquela irmã Evódia de um canto, Sintique de outro, passava de largo, não falavam uma com a outra, magoadas uma com a outra, com rancor, e irreconciliáveis uma com a outra. E era necessário então que o apóstolo Paulo trouxesse aquela exortação: rogo a Evódia e Sintique que pense concordemente no Senhor. Quantas vezes essa igreja não já presenciou isso? Ou a sua igreja de origem, divisões onde um crente não quer falar com o outro, não olha no rosto do outro, por mágoa. Então não adianta abrir a boca e falar com a boca cheia: eu sou evangélico. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Falar por falar. O que vai tornar o nosso viver digno do Evangelho é a unidade. Unidade na motivação, versículo de número 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como em uma só alma. Espírito e alma aqui é uma coisa só. Não adianta nós tentarmos criar fantasias doutrinárias de achar que a Bíblia ressalta que nós somos subdivididos em várias partes, corpo, alma e espírito. Mas aos Tessalonicenses, Paulo diz que Deus vos santifique tanto corpo, alma e espírito, que a espada do espírito, ela separa juntas e medulas, divide inclusive corpo, alma e espírito. Então nós somos divididos em corpo, alma e espírito. É muito pobre, é muito superficial, é muito infantil você pegar um texto bíblico e formular uma doutrina com base numa divisão matemática simplista de uma leitura superficial de um versículo. Porque se for com base nisso, que o homem é dividido não só entre corpo, alma e espírito, mas o homem tem 9 divisões pelo menos, porque Jesus falou que nós devemos amar a Deus de todo nosso coração, nossa força, nosso entendimento e nossa alma. Então o homem é dividido entre corpo, alma, espírito, força, entendimento, juntas e medulas. Quantas partes nós temos? Então por que Paulo fala em espírito e em alma? Para dar ênfase, porque Paulo, ele tinha, meus irmãos, em seus fundamentos epistemológicos, mentalidade judaica, a sua herança judaica, meus irmãos, a literatura judaica do Antigo Testamento. E essa literatura judaica do Antigo Testamento sempre usa a linguagem de repetição para dar ênfase, Então, quando ele diz alma e espírito, é a mesma estrutura ou semelhante ao que Deus fala em Gênesis 1:27, que Deus criou o homem à sua própria imagem, à sua semelhança. Imagem e semelhança é a mesma coisa, é só para dar ênfase. Alma e espírito é a mesma coisa, para dar ênfase de que nós temos que ser unidos profundamente de coração. Uma motivação profunda de alma e espírito significa dos mais entranhados afetos de misericórdia. O que é uma unidade na motivação? Uma unidade na motivação vamos supor que o pastor resolva fazer um evento festivo na igreja, e o pastor tenha que escolher dos 30 conjuntos que existem dentro da igreja, vai haver espaço para um naquele culto. E quem o pastor escolhe? O pastor resolveu escolher o conjunto A e deixou de lado o conjunto B, C e D. E começam os questionamentos internos no coração. Por que será que o pastor me rejeitou? Por que será que o pastor não escolheu o conjunto tal? Não deve haver esse espírito. Porque a partir do momento que a motivação de todos é a glória de Deus, acabou.
acabou a confusão. Qual é o conjunto? Não sei, eu vou para lá para adorar a Deus. Você não foi chamado? Fui. Eu vou adorar a Deus lá do banco. Eu usei o exemplo da música, é apenas o exemplo, mas isso pode haver em qualquer departamento, meus irmãos. Isso pode haver em qualquer circunstância, qualquer situação. O que é uma unidade de motivação? Significa, não é necessariamente você pensar igualzinho, porque nós não somos robôs. Deus não espera que nós sejamos robôs. Deus respeita a nossa individualidade intelectual. Cada um a sentença, mas o coração não deveria ser uma sentença em separado. Cada cabeça é uma sentença, mas todos os corações deveriam ter a mesma motivação. Um só espírito em uma só alma. Meus queridos irmãos, unidade na motivação, unidade na luta, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito e em uma só alma, lutando juntos. Lutando juntos. Marca-se um evangelismo na praça. Mas quem é que está à frente? É a OMP. Então isso é coisa dos jovens. Mas a OMP convidou a igreja toda. Não, mas deixa os jovens trabalhar. Marca-se um evangelismo lá no cemitério. Quem está à frente mesmo é o PH. É coisa dos homens. Não está havendo luta, unidade na luta. Nós devemos lutar juntos. Lutar juntos na pregação do Evangelho, lutar junto no apoio à pregação do Evangelho, à expansão. Porque se nós vivemos de maneira digna do Evangelho, devemos lutar juntos nesse sentido. Os missionários estão lá lutando sozinhos. Qual foi a última vez que nós nos lembramos de orar por eles? Será que eles estão tendo o sustento para os seus filhos? Será que eles estão presos? O que está acontecendo com eles? É falta de luta em conjunto, lutar junto. Paulo estava preso, a igreja dos Filipenses lutou junto com Paulo, estava constrangida com o coração por causa da prisão do apóstolo Paulo. É unidade na motivação, unidade na luta e unidade na fé evangélica. Ele diz: estais firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E aqui, meus irmãos, está a dificuldade. Por que existem tantas divisões denominacionais? Porque não existe uma unidade na fé evangélica. Não existe uma disposição de unidade na fé evangélica. As igrejas se dividem por coisas triviais. Por exemplo, a Bíblia não é clara sobre alguns aspectos relacionados ao batismo. A Bíblia não é clara, mas isso é suficiente para dividir a igreja. Cada um para o seu canto. Isso é suficiente. Que absurdo. Porque a igreja de Atos não tinha essas subdivisões. Porque a igreja de Atos tinha como motivação a fé evangélica. O que é fé evangélica? Significa, estamos unidos para Ele. É interessante que em países onde não há perseguição, as igrejas se dão o luxo de viver separados, em divisões denominacionais. Mas em países onde há perseguição à igreja, os missionários se unem. Os assembleanos ajudam os presbiterianos ajudam os batistas, fazem cultos juntos e nem parecem que são de outras denominações. Porque naquele tempo de perseguição não há tempo para pensar nas divisões, porque eles estão preocupados com a expansão do Evangelho. Países como o nosso, onde há paz para se pregar o Evangelho, não há perseguição, nos damos o luxo de viver em separado uns aos outros. Meus irmãos, as marcas de um viver digno do Evangelho, a primeira marca é a unidade na motivação, na luta e na fé evangélica. A segunda marca é a firmeza, versículo 28. Versículo 28 diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Firmezas. Versículo 27 também nos diz: ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. É a firmeza de caráter, no sentido de não dar lugar ao diabo, não dar lugar aos adversários, como está escrito no versículo de número 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Como que os adversários aqui, na verdade, são os que perseguem a igreja. Como a igreja fica intimidada pelos adversários? A partir do momento que os ímpios encontram falhas dentro da igreja.
Por isso que as igrejas têm que lutar por dar um bom testemunho no campo, na legislação, nos aspectos legais. Quando o pastor exorta as sociedades internas, meus irmãos, quando for fazer alguma compra em nome da igreja, peça a nota fiscal. É coisa de burocracia, é isso que eu não gosto da igreja, por isso que eu sou desigrejado, que igreja é cheia de burocracia, tem que levar nota fiscal. É claro, por questão de bom testemunho perante os ímpios, para que em nada sejamos intimidados pelos adversários. Por isso, nós devemos tomar cuidado com o nosso testemunho. Nós devemos, do Evangelho não é o nosso testemunho, mas o nosso testemunho fundamenta a pregação do Evangelho do qual nós pregamos. Viver de modo digno do Evangelho, meus irmãos, é ter firmeza de caráter, aonde nós vamos viver de uma forma que não damos lugar ao diabo, não damos brecha ao diabo, não damos lugar aos adversários para que nos acusem. É o bom testemunho. Diz respeito também à segurança da salvação, porque o motivo pelo qual os adversários perseguem a igreja, que é o Evangelho, é motivo de perdição para nós, é motivo de glória. O Evangelho, motivo de graça, versículo 28. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O Evangelho é causa de perdição para eles, porque eles rejeitam o Evangelho. Para nós é causa de salvação, porque vem da parte de Deus, e é isso que nos salva, que nos garante a vida eterna, ou seja, firmeza na certeza da salvação. É por isso, meus irmãos, que Paulo nos diz em Efésios capítulo de número 6, ele fala que uma das partes da arma é o capacete da salvação. Porque um crente que não tem certeza da salvação, como ele vai pegar o Evangelho se ele não tem certeza que ele é filho de Deus? Como ele vai viver a unidade cristã se ele não tem certeza que ele é filho de Deus? E ainda existem crentes que não gostam de igrejas que ensinam a certeza da salvação. Tem crentes que não gostam da igreja presbiteriana. Ah, você é da presbiteriana? Aquela igreja que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, pode viver pecando? Nunca dissemos isso. Nunca dissemos isso. Dissemos, uma vez salvo, salvo para sempre. E por isso devemos buscar uma vida de santidade para agradar a Deus como uma forma de agradecer. É simples. A matemática é simples. Não entende quem está indisposto para entender. Meus irmãos, as marcas de um viver digno do Evangelho é, em primeiro lugar, a unidade. Em segundo lugar, firmeza de caráter, firmeza na segurança da salvação. Em terceiro e último lugar, é a cruz. Não poderia ser diferente. A cruz é a principal marca de um viver digno do Evangelho. Se você quer viver digno do Evangelho, esteja disposto a carregar a sua cruz. Ele diz no versículo de número 29, algo nesse sentido. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Padecer. Esse verbo padecer, meus irmãos, é um verbo de contexto, de expiação, de um contexto de sacrifício. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Ele diz no Evangelho 5, que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque assim como perseguiram os profetas, perseguirão a vós outros. Ele diz em 1 Pedro capítulo 4, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, com o objetivo de provar-vos, porque isto também está acontecendo com toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo afora. Ele diz em 1 Pedro capítulo de número 5, versículo 1, rogo aos presbíteros, que há entre vós presbíteros como eu, pastoreai o rebanho de Deus, presbíteros como eu, que sois co-participantes de Cristo. Nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Está escrito em Romanos capítulo de número 8, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. O sofrimento é uma marca do caráter do crente, é uma marca do viver do crente. Isso significa, a partir do momento que você resolve pregar o Evangelho, você vai sofrer sanções e perseguições. Paulo nos diz, escrevendo a Timóteo, que aquele que quiser viver uma vida piedosa vai sofrer perseguição, sofrerá perseguição. E você se questiona, mas pastor, por que eu não sou perseguido? Porque você não prega o Evangelho onde você está. É simples, não tem segredo. Não, pastor, é que eu sou simpático, eu gosto de todo mundo gosta de mim. Então, passe a pregar o Evangelho onde você está. Está fazendo faculdade? Prega o Evangelho para os seus colegas. No trabalho, nas horas vagas, prega o Evangelho. E você vai ver
que alguns vão atender o chamado, alguns vão se converter, alguns vão aceitar, mas outros vão fechar o semblante, outros vão começar a usar você como motivo de chacota, de zombaria, e você vai começar a sofrer perseguição, não a ponto de ser preso ainda, como Paulo estava preso, mas você vai sofrer sanções, você vai sofrer algum tipo de perseguição moral, intelectual. Lá vem o crente, o crente chegou, e aí crente, toma uma dose aí com a gente, não quer tomar uma dose? Toma. Jesus bebia, você não sabia que Jesus bebia? E começa o espírito de zombaria. Meus irmãos, se nós não estamos sofrendo algum tipo de perseguição nesse sentido, é simples, não está havendo a pregação do Evangelho em nossos lábios, porque a partir do momento que nós cumprimos nosso dever, vivemos de maneira digna do Evangelho, haverá a cruz para ser carregada, que é o padecer por amor a Cristo. A cruz também significa graça, versículo de número 29, porque foi concedida a graça. Então, sofrer por amor a Cristo é um favor que Deus nos dá, é um presente, é um privilégio, é uma graça. Alguns não querem pregar o Evangelho para não serem perseguidos, porque não entenderam que o Evangelho é graça, que ser perseguido é uma graça que Deus nos dá, é um privilégio. A cruz é padecer, a cruz é graça, a cruz é combate, versículo 29, aliás, versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O combate de Paulo era sofrer perseguição por causa do Evangelho. Isso é cruz, sofrer perseguição, é enfrentar combates com os homens, combates com o diabo. Por que eu falo com o diabo? Porque todo crente evangelista enfrenta lutas espirituais. Pregue o Evangelho, e você vai começar a encarar o bicho face a face. Ah, pastor, então eu não quero. Bom, você vai dar conta para Deus, você vai prestar conta para Deus. Não, pastor, se pregar o Evangelho eu vou ter que enfrentar o diabo, então eu não quero. É óbvio que muitos crentes não querem. Ganhar almas para Cristo, pregar o Evangelho, tirar almas do submundo das trevas, implica em luta contra o diabo. E de fato muitos crentes não querem. Na verdade, a grande geração de crentes nos nossos dias, em sua maioria, querem mais de fato uma vida tranquila. Nós teremos uma vida tranquila, Deus vai nos dar a vida tranquila, um descanso. Mas até lá é combatir um bom combate, é luta. Meus irmãos, essas são as marcas de um viver digno do Evangelho. Se você se diz em união com seu irmão e pare de falar mal dele. Se você se diz crente, então pare de falar mal do seu irmão. Se você se diz crente, para de guardar rancor e mágoa, de jogar indireta, de expor seu irmão ao ridículo. Se dispõe a viver unidade. Ou então pare de ficar usando o nome de Deus em vão nos seus lábios. Se você se diz crente, seja firme em seu caráter, em seu bom testemunho lá fora. Se você se diz crente, esteja disposto a carregar a sua cruz. Que Deus assim nos abençoe.